Eu já ia pedir para o senador Magno Malta falar um pouco mais. De tanto carinho que ele demonstrou na sua fala, eu tenho certeza que aqui eu não vou conseguir corresponder à altura. Mas, senador Magno Malta, eu queria, nessa data em que a gente lembra os 25 anos da nossa Constituição, primeiro agradecer àqueles que nem sempre a gente lembra num momento como esse. A gente lembra dos advogados que ajudaram a escrever, a gente lembra das instituições e às vezes esquece daqueles que foram o sujeito da história. Eu fui deputado federal constituinte. Eu poderia dizer, eu estava lá, desde o processo pré-constituinte. Quantas plenárias pelo Brasil, unindo os mais variados segmentos, trabalhadores rurais, trabalhadores da área urbana, trabalhadores do serviço público, professores, agricultores, empresários. Aquelas plenárias já eram um período de pressão para que quem fosse eleito constituinte ficasse sabendo que o povo queria participar de fato da redação final da Carta Magna que iria e vai e está a nortear nossas vidas no campo econômico, político e social. É a nossa Bíblia. É o nosso instrumento maior da própria democracia. Olha, só quem estava lá sabe o que aconteceu, por exemplo, no capítulo da reforma agrária, independente das posições. Teve horas que não prevalecia o argumento. Foi tão duro o debate que foi no tapa dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Me lembro aqui do falecido do PDT, deputado Juarez Antunes, que na minha frente ele levou um soco no rosto de um parlamentar por divergência de Pernambuco, se eu não me engano, e caiu duro nos meus pés. O que eu fiz foi juntá-lo. Lembro dos aviões na noite da votação da reforma agrária, aviões que saíam do estado e não acabavam chegando em Brasília. E nós tivemos que nos cotizar para que a gente conseguisse fazer que alguns aviões particulares fossem então contratados e chegassem em tempo para a votação e nós segurando na tribuna para que não se fizesse a votação final. Foram horas e horas. Votações terminavam na madrugada. Eu falo isso tudo para dizer que foi um debate duro, firme, e cada um tendo as suas posições e faz parte da democracia, e isso é muito bom. E o texto, eu diria, saiu um texto no conjunto. Me perguntaram outro dia se foi ótimo. Digo, não foi ótimo, mas foi bom. E todos nós reconhecemos. Um avanço. E aí me perguntaram também, Paim, com toda a pressão popular que houve, como é que você analisa a posição do PT? Eu disse com toda tranquilidade. Nós forçamos o máximo. Queríamos férias em dobro. E por que férias em dobro? Não é que o trabalhador vai ficar 60 dias em casa. O que acontece hoje? O trabalhador da área privada, principalmente, ele entra em férias e recebe o salário. Sabe quando que ele vai receber? Daqui a 60 dias. Nós queríamos, como tem em algumas estatais, que o trabalhador, quando entra em férias, ele recebe o salário para desfrutar as férias. Mas no 30º dia, o salário dele é zero. E só dali a mais 30 dias que ele recebe o salário. Então nós fizemos esse bom combate lá e perdemos, mas avançamos. Não saiu o salário integral quando ele volta, mas saiu mais um terço. Nós queríamos as 40 horas e fizemos também o bom combate. Não passou. Mas passou 44. De 48 passou para 44. Nós queríamos, e eu fui o maior defensor, acabar com o voto secreto em todas as instâncias. Não passou, mas a luta continuou. E quem sabe amanhã, praticamente 28 anos depois, eu digo 20 anos porque nós começamos o debate 2 anos antes. Nós estamos comemorando aqui 25 anos da Constituição, mas pode botar 25 mais 2, que só está aí dá 27.
E amanhã, essa casa historicamente vai se posicionar sobre 2 temas que nós defendíamos lá: o orçamento impositivo e o fim do voto secreto. Oxalá eu poderei olhar para o horizonte e dizer: há 27 anos atrás não consegui, mas hoje consegui. Essa casa poderá votar amanhã o orçamento de verdade, porque é de mentirinha o orçamento que a gente vota. A gente faz conta que vota, avisa os prefeitos e governadores, só que depois o dinheiro não vai. Não vai porque não é impositivo. Só vai se o executivo resolver. Agora não. Se for impositivo, decidido, votado, é que vai ser que nem países como os Estados Unidos. Vão ter que negociar com o Congresso, uma vez votado, a redação final vai ter que ser cumprido. E quem sabe o sonho vai se tornar realidade amanhã sobre o voto secreto e o orçamento impositivo. Falo isso fazendo uma homenagem ao povo que trabalhou tanto. E por que não falar o que aconteceu? Por que a gente não fala dos cartazes, os traidores do povo? Olha, o movimento sindical e social organizou uma mobilização nacional que era o seguinte: quem votasse contra os trabalhadores, aposentados e os discriminados, ia para o cartaz os traidores do povo. Numa pressão democrática e legítima também. Como eu recebi contato, e carinhoso até: ô Paim, avisa aquele teu povo lá em tal cidade do Brasil que o meu nome está lá e eu não estou votando enquanto trabalhador, não. Eu pegava o telefone e ligava e dizia, e o nome saía do cartaz. Mas isso faz parte da nossa geografia política e social. E como foi bom saber que a pressão popular funcionava. E por isso sou a favor do voto secreto. Quando me dizem que são contra o voto secreto, por causa do executivo, do judiciário, sinceramente eu respeito, mas não acredito. Sabe qual é o temor? É da pressão popular. Não vai ter mais condição de alguém dizer uma coisa e votar de outra forma por causa do voto secreto. Esse é o temor. E esse temor a gente não tem que ter. A gente tem que assumir o nosso voto e acabou. E a população tem o direito de cobrar a coerência do nosso discurso na época da campanha. Mas, senhora presidenta, eu mesmo cobrava os 10 minutos, eu tenho só mais 2. Eu vou deixar na íntegra, eu conto essas histórias no meu pronunciamento. E quando os anais da casa forem ler, eles vão ver que diz o seguinte aqui: passo a ler palestra que proferi sobre os 25 anos da Constituição em Caxias do Sul para os alunos daquela universidade, em torno de 1.000 alunos. Eu reproduzo aqui o que eu improvisei rapidamente. E como é que eu fui constituinte? Eu fui constituinte porque houve um congresso estadual de trabalhadores no Rio Grande do Sul. Eu não era afiliado a partido nenhum. Eles tiraram um nome e saiu o meu nome para ser deputado federal. E de lá para cá eu estou no parlamento até hoje. Nunca saí do parlamento, nunca troquei de partido, mas respeito quem saiu e quem trocou, porque tem gente que saiu daqui para ser presidente da República, por exemplo. Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva, saíram para ser presidente da República. Então eu falo com muita tranquilidade e pelo debate que fizemos, e aqui eu vou terminar, senador Mozarildo, sobre a posição final do PT em relação àquela história que o Lula aqui falou. Vota, assina, não assina. Eu era a favor de votar e assinar. Fizemos um bom debate na bancada e prevaleceu a seguinte posição: se nós não atingimos o nosso objetivo, mas achamos que não é ótimo, mas é bom, podemos votar contra em diversos momentos, até no final, simbolicamente, sem verificação de votação, mas assinamos. Quem pegar aí o Jornal do Senado vai ver que a minha foto de hoje, onde está cortada, é o meu filho que está do lado, o Jean, que hoje tem 35 anos, e na época ele veio aqui e assinou comigo, inclusive, como diz o outro, ele virou testemunha da história. Entendemos aquele momento histórico do processo e, sem sombra de dúvida, a nossa Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, para o seu tempo, foi um avanço. Ora, eu me dou o direito, até no meu governo, que me chamam de rebelde, perguntem para mim o que eu acho do governo Dilma. Eu acho que é um bom governo, mas tem que fazer mais. E todo o PT sabe disso. E não só o PT sabe. Que eu continuo cobrando mais, porque eu acho que dá para fazer mais. Se o dia que eu achar que não dá para fazer mais, bom, então eu tenho que retirar da vida pública. Eu acho que o governo Dilma pode ainda fazer mais, e por isso eu continuo cobrando, como naquela época tive a posição
de assinar e votar contra diversas vezes, porque eu queria uma redação ainda mais avançada. Mas a assinatura significa o quê? Que reconhecemos que é um texto avançado e que bom que foi avançado. Porque as emendas constitucionais que surgem hoje, na sua ampla maioria, é retrocesso. É para regredir em relação àquilo tudo que nós conseguimos, com muita batalha, aprovar na época. Senhora Presidenta, considere na íntegra o meu pronunciamento sobre esse momento tão histórico dos 25 anos da nossa Constituição. Muito obrigado. A mesa que cumprimento Vossa Excelência.